Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, bem-vindos se vocês não me seguem, não seguem esse canal. Eu sou a Nítia Cruz, aqui eu falo sobre religião, liberdade religiosa e principalmente as coisas que acontecem na atualidade. E aqui eu faço uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo com as notícias e a gente entra na questão bíblica, né? O que realmente a Bíblia diz que está acontecendo, o que realmente a Bíblia está revelando sobre esse tipo de assunto. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre um assunto que foi um pouquinho falado essa semana, sobre o Gesser cantar na igreja casa. O pastor dessa igreja fala que a igreja casa não é uma igreja. Né? Vamos começar pelo princípio, onde foi feita a polêmica, né? Então ele fala que a igreja casa não é a igreja, é um local onde as pessoas devem ir e se sentirem bem e para poderem voltarem para o Senhor e terem sua igreja, que ali era um local que ali é um local que as pessoas irão passar por lá, mas que não irão ficar. E ele diz que ali não tem um altar, que ali é um palco, que o altar são as pessoas, foi o que ele disse até sobre a fala, né? Sobre a polêmica sobre o Gesser, né? Estar num altar cantando. Uma coisa que eu quero trazer aqui é que eu quero que vocês comentem aí, né, nos comentários para pensarmos juntos, né, à luz da Bíblia. Quando uma pessoa ela se diz pastor, mas ela não se compromete com um rebanho, o que ela está sendo? Será que isso não é uma forma de se anular perante um posicionamento bíblico que a igreja deve ter? Que o pastor deve ter? O ofício de pastor, ele só é um ofício de pastor se ele tem as suas ovelhas. Eu moro numa cidade onde tem umas pequenas fazendas. Eu não posso chegar na fazenda do vizinho e falar com a ovelha porque ela nem vai me ouvir. Ela vai me ouvir, mas ela não vai reconhecer minha voz como a voz do pastor dela, porque as ovelhas elas reconhecem, elas não têm visão justamente por conta do pelo dela, né? Elas são muito peludas e elas ficam cegas muito rápido. O olfato delas também é bem ruim porque fica fechado. Então elas conseguem pela anatomia da orelha, ela consegue escutar a voz do seu pastor e ela reconhece a voz do seu pastor. Elas não reconheceriam a minha voz, nem a voz do meu marido, porque nós não somos os pastores dela. Então, eu acho que já começa com uma forma de anulação aí da própria igreja, do próprio pastor, que não reconhece as suas próprias ovelhas. E qual o perigo de frequentar uma igreja assim? Com quem você pode contar com o seu pastor? Você precisa de um pastor, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos dessa comunhão que a Bíblia mesmo fala. Quando ele fala que o altar não é um altar e sim um palco, eu concordo com ele plenamente. O altar, ele não é um lugar, assim, na minha percepção, um lugar mais santo. Não, eu acho que a gente tem que estar santificado, temos que estar santificados o tempo todo para estar falando de Deus, para estar demonstrando Deus na vida das pessoas. Se não fizermos isso, nada adianta uma santificação que a gente faz aquelas antes do culto para começar o louvor, não. Mais vale você saber como seu irmão está do que aquela oração de me perdoa, Deus. Porque essa oração tem que ser feita todos os dias. Temos que orar todos os dias, temos que jejuar o tempo todo, temos que estar em constante oração, temos que estar falando de Deus, temos que estar falando com Deus. Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós. Falando do Gesser, e eu me emociono porque eu tive um momento muito grande de depressão, onde eu não queria nem orar, não queria nem falar com Deus. Então,
poder sentir ele me usando, poder sentir a presença dele é muito bom. E aí é o que eu quero falar sobre o Jessé. Tem uma música que fala assim: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu acredito que que estamos numa fase do mundo que a gente precisa alertar essas pessoas disso. Quando a gente já pisou no Santos dos Santos, a gente não consegue viver em outro lugar. Eu, por mais que eu tive esse momento depressivo, onde eu não consegui orar, nem ler a Bíblia, nem sentir mais Deus. Eu sei que a gente não precisa sentir Ele o tempo todo, mas eu gosto de sentir a presença dEle e fazia muito tempo que eu não sentia. Então, eu não podia ficar afastada dEle, assim. Do mesmo jeito, eu sabia que eu tinha que ler, do mesmo jeito, eu não deixei de ler, eu não deixei de fazer meus devocionais. Porque eu preciso dele para respirar, e eu preciso dele para me redimir o tempo todo dos meus pecados. Eu sou pecadora e eu não consigo viver longe dele. E um pastor ex-trans, Flávio Amaral, falou sobre o Jessé, que ele, na verdade, ele nunca teve encontro com Deus e que ele, na verdade, ele teria que ter para ser liberto do pecado da homossexualidade. Esse pastor, ele se casou, ele é um ex-trans, era uma ex-travesti e tem sua forma, sua aparência de homem hoje e é casado com uma mulher. Então, ele tem muita propriedade no assunto para falar sobre isso, porque eu não passei por isso. E quando eu falo que eu não passei por isso e que a pessoa tem propriedade para falar, não é um lugar de fala, mas é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que aquele que peque, não peques mais, aqueles que adulteram, não adulterarás mais, aquele que mente, não mentirá mais. Então, se eu tenho um pecado, eu tô em renúncia dele e não em aceitação dele. Sei que Deus me perdoa pelos meus pecados. E o que eu falo aqui não é nenhuma questão de cura gay, gente. Pelo contrário, tá bem longe disso. Não existe cura gay. Eu acredito que existem pessoas que renunciam a esse pecado. É um pecado, gente. Mas pra quem não é cristão, quem não tem a mesma fé que a gente, sigam suas vidas se vocês não acham que isso é pecado. Então não se ofendam com a gente, porque essa é a nossa religião. Nós não nos ofendemos com as muçulmanas por elas usarem véu. Nós não nos ofendemos por isso, porque não é a nossa religião. Então, gente, se vocês não são cristãos, sigam a vida de vocês normalmente. E para quem a Bíblia fala, ela condena o pecado. E esse tipo de atitude é um pecado. A gente finaliza o vídeo assim, né? Com a criança, porque aqui é a vida real. Inclusive, olha só, gente, o pessoal deve me assim, ela é brasileira com certeza. Olha só. Vi que tinha parado a chuva e aí fui ver na frente de casa, mas aí eu saí com o chinelo do meu marido mesmo e a gente tá aqui andando na rua. E é isso, pessoal, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhe esse vídeo aí pra quem você acha que precisa ouvir essas reflexões. Me falem a opinião de vocês aí nos comentários também. Enfim, vamos crescer a nossa família aqui. E até o próximo vídeo.